de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre diversidade, uma vez que na aula passada a gente começou a lidar com algoritmos de população. Então, lembrando lá aqueles conceitos que nós tínhamos de exploração, busca global, busca local, exploration, exploitation, uma forma da gente tentar verificar se um algoritmo tem um comportamento adequado é se ele tem e consegue manter por algum tempo a diversidade da sua população. Então, primeiro vamos definir o que é essa diversidade, depois vamos mostrar a influência na busca global e apresentar uma medida de diversidade, beleza? Então qual que é a ideia assim de diversidade de uma população? Basicamente é que os indivíduos têm diferentes características. A gente não está simplesmente com um conjunto de indivíduos onde os seus genes são praticamente os mesmos. Em termos de otimização, o que isso significa? Quer dizer que os indivíduos eles estão espalhados no domínio inteiro. Em termos de exploração global, seria o que? O exploration lá, seria aquela característica do algoritmo conseguir visitar diferentes regiões do domínio para conseguir eventualmente encontrar a região onde o mínimo global esteja e depois refinar a busca nessa região. Então a diversidade, a diversidade alta inicial está ligada diretamente à exploração global. Então, o que a gente tem assim ao longo de um algoritmo de otimização normalmente? Quando a gente gera uma população inicial, ela está espalhada lá aleatoriamente no domínio, como nessa primeira figurinha aqui. Então a ideia é que nas primeiras iterações do algoritmo a população continue espalhada. Para ela conseguir, por exemplo, essa população aqui ela está bem presente em alguns dos bounds e principalmente nessa região aqui. A ideia é que nos primeiros iterações de um algoritmo ela consiga circular, ou pelo menos alguns dos seus indivíduos consigam circular em diferentes regiões do domínio para ver se elas não são promissoras. À medida que o algoritmo vai progredindo, o que vai acontecendo? A população vai se estreitando em uma determinada região. Os únicos pontos, por exemplo, no algoritmo genético que vão conseguir sair bem dessa região vão ser aqueles pontos de mutação, que eventualmente vão cair longe dessa região que já está mais concentrada. E no final do algoritmo, o que a gente quer? Quer que a população esteja bem concentrada em uma região para refinar o mínimo local ou eventualmente global, o melhor ponto possível de se encontrar nessa região. Tá? Então, no final do algoritmo, a gente tem lá a exploração, a busca global ou local ou exploitation. E no começo, a gente quer o exploration. Beleza? Então, a ideia é a seguinte: para a gente ter a exploração, a busca global, essa diversidade tem que ser alta nas primeiras interações. Para a gente ter a busca local, a exploitation, essa diversidade tende a ser pequena nas últimas iterações. E no meio do caminho, como é que ela deve passar aqui de uma grande diversidade para uma pequena diversidade? Com que velocidade, etc. A ideia que tem na literatura publicada é a seguinte: é uma faixa, vamos dizer, promissora para variação da diversidade da população. Na sequência, a gente vai ver como calcular essa diversidade. Ela seria dada pelo eixo Y aqui, e o eixo X está representando as iterações de um algoritmo. Então a ideia de um algoritmo de otimização global é que as suas primeiras iterações a gente tem uma alta diversidade. Então aqui no começo do algoritmo é legal que essa diversidade esteja aqui em cima. Tá? A partir desse momento, o que pode acontecer?
A diversidade pode ir caindo lentamente, como essa linha aqui que eu estou seguindo, e eventualmente nunca chegar a ser muito baixo, ou ela pode cair rapidamente e ir quase a zero lá no começo do processo de otimização. Tá? Esses dois extremos são indesejáveis. Por quê? Esse primeiro cara aqui, ele vai tender a achar uma região onde está o ótimo global e eventualmente não vai conseguir refinar aquela região. A gente vai ficar espalhando pontos ainda ao longo do domínio para manter essa diversidade alta. E o outro extremo é a queda muito acentuada da diversidade. O que pode acontecer? O algoritmo refinar numa região onde não contém o ótimo global. Beleza? Então, a ideia é, dessa primeira curva, não encontrar, não refinar o ótimo global, e nessa segunda curva, eventualmente, estar preso num mínimo local. Beleza? Qual que é a ideia assim, que a gente consegue tirar da literatura de um trend aí de diversidade legal? Seria essa faixa, mais ou menos, aqui, desenhada em cinza escuro. Então, a ideia é que se um algoritmo tiver, começar com uma diversidade alta, decair não tão lentamente, não tão rapidamente, a gente consiga fazer que o domínio seja varrido nessa primeira etapa e depois o local seja refinado ao longo aqui da região de menor diversidade. Beleza? Então essa ideia que a gente quer chegar. Representando graficamente seria diversidade alta esse cara, o final da busca esse aqui. E se a transição disso aqui para isso aqui for bem feita, ou seja, não seja nem tão lenta nem tão acentuado, é de se esperar que quando a população se agrupe numa determinada região, o ótimo global esteja contínuo nela. Então essa é a ideia de diversidade. Tá? Mas aí, como é que a gente pode medir a diversidade de uma população? Uma medida que tem na literatura é esse índice de diversidade. O que ele faz? Ele faz meio que uma diferença entre o melhor indivíduo e cada indivíduo da população. Então a gente trava o melhor indivíduo de uma determinada interação. E o que a gente faz? Para cada variável do projeto, a gente soma o quadrado da diferença dessa variável do projeto do melhor indivíduo com cada indivíduo da população, dividido pelo range aqui dessa variável do projeto. Tá? Faz o somatório em todas as variáveis do projeto, que é esse primeiro somatório de J até N, que seria o número de variáveis do projeto. Depois faz isso para todos os indivíduos, beleza? Que representa esse somatório de I igual a 1 até pop. Depois divide por pop para ter uma estimativa média. Então, fazendo essa continha em cada interação do algoritmo, a gente consegue formar essas curvas aqui no nosso algoritmo de otimização. Beleza? Então vamos passar para o código aqui, que eu peguei e implementei no algoritmo genético que a gente estava vendo, essa equaçãozinha. Então a gente tem aqui o código lá do algoritmo genético, aquele basicão que eu passei para vocês. E lá no final do while, antes de voltar para o loop, aqui tem a implementação dessa equação do índice de diversidade que aparece no quadro. Beleza? Então, o que ele vai fazer? A cada iteração do algoritmo, ele vai calcular um índice de diversidade diferente. Tá? Ou o índice de diversidade daquela população, daquela geração. E no final ele está plotando essa quantidade. Então aqui, que exemplo que a gente tem? Estamos na função Shekel, que varia lá de domínio de 0 a 10, de forma discreta. Se a gente rodar esse cara, você vai começar a ver que o índice de diversidade que dá esse algoritmo genético é uma bagunça. Tá? Então ele abaixa, ele sobe, vai e vem, ele parece aqui um troço meio sem controle. Ele está bem diferente do que nós havíamos visto aqui
no PDF. Beleza? Então isso vai explicar um pouco a dificuldade dele de manter uma diversidade. A gente vê o que está acontecendo mesmo com a população. E por isso ele vai tender a ter resultados meio ruinzinhos quando a gente for analisar o algoritmo. Se for ver aqui a população na última interação, praticamente está tudo convergindo, está todo mundo quase igual. Tá? Aqui dentro deu sorte de ter caiu no ótimo global do problema, mas eventualmente a gente não consegue chegar nesse valor. Deixa eu rodar uma outra vez aqui. Por exemplo, agora ele não chegou no ótimo global. E se a gente voltar na população, tá? Compostas praticamente todos os genes com 6. Então, aqui a diversidade genética está muito limitada. Ou é 6, ou eventualmente é 7. Para ele conseguir um indivíduo que troque desses 6 e 7 para 4, 4, 4 e 4, que é o mínimo global, vai ser praticamente impossível. Podia deixar o algoritmo rodando aqui por 30, 100 mil iterações, que provavelmente ele não vai conseguir sair desse mínimo local. Para quem pegou o algoritmo genético do MATLAB e aplicou na função check lá, vocês devem ter visto que é difícil de fazer de convergir. Então você tem que rodar algumas vezes, nem na metade das vezes normalmente eu consigo convergir para aquela função. A não ser que você aumente muito a população, coloque uma mutação alta para tentar fazer a diversidade ficar mais. Diversidade ficar por mais tempo. Né? Ter mais diversidade por mais tempo. Ele conseguir achar aquela região que tem os 4 ali e encontrar eventualmente o ótimo global. Por fim, assim, essa aula é mais um introdutório. Na aula que vem a gente vai ver um algoritmo bem basicão de otimização por enxame de partículas. Tá? Então tu vai ver que é outro conceito de fazer lá os indivíduos se moverem no domínio. Então o que eu sugeriria vocês fazerem para a próxima aula é dar uma olhada na literatura o que vocês têm sobre diversidade de população. Se tem outra medida, outro procedimento, etc. Esse negócio vai ser bem útil para a gente, por exemplo, explicar por que um algoritmo é melhor do que o outro quando estiver dando problema, ou eventualmente por que um conjunto de parâmetros de um algoritmo é melhor do que outro conjunto de parâmetros quando está dando problema. Então, normalmente o que a gente vai querer fazer é encontrar algoritmos, ou pelo menos algoritmos com um determinado conjunto de parâmetros que nos proporcionam um decaimento de diversidade com essa cara aqui. Beleza? Essa é a ideia que a gente vai querer chegar. A sugestão de leitura precisa terem uns insights a mais dessa questão da diversidade.